Pessoal, mais um Por Dentro da Assistência, então, aqui no canal LeaderNote. Bem, hoje nós vamos estar falando de uma máquina que é um notebook da linha Dell, modelo Dell, marca Dell, modelo 3540. Já aparece na descrição do vídeo aí corretamente esse modelo. Bem, primeiramente, essa placa não está ligando, então nós vamos fazer uma análise dessa placa. Só que esse vídeo vai ser um pouco diferente dos que nós temos gravado aí até então dentro do canal. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, então a gente vai tentar fazer uma análise um pouco mais profunda para que vocês consigam estar acompanhando melhor, principalmente para os parceiros, para quem é entusiasta, para quem já trabalha na área, tem um pouco de curiosidade, para o nosso próprio cliente também que quer entender um pouco sobre conserto de placa-mãe. Então, nesse vídeo a gente vai conseguir rechear um pouco melhor, mostrar mais detalhes, desde a entrada do conector, passando por semicondutores. Vamos ter análise de osciloscópio, pelo menos imagem de osciloscópio, análise do esquemático. Vamos mostrar o defeito na íntegra, o que está acontecendo e como é que nós conseguimos encontrar o defeito. Enfim, vamos rodar então? Vamos fazer então a análise da placa, aí já está na bancada. Temos as ferramentas básicas aí, que é o osciloscópio, multímetro, um note aqui para a gente analisar o esquemático. Lembrando, então, essa placa entrou não ligando. Nesse vídeo eu quero passar para vocês toda a análise de qual era o defeito, mas mais criteriosa, e tentar também ser o mais rápido possível, para não ocupar tanto tempo de vocês, e bem objetivo. Placa energizada aqui com um plug da fonte, tem um LED indicador dizendo que tem tensão chegando até aqui. O fio branco é um fio de referência para carga de bateria, que habilita um CI de carga de bateria, conhecido como CI Charge. Os dois fios vermelhos aqui eu tenho mais B, o fio preto eu tenho o ground. Vou pegar uma ponteira aqui para a gente tentar mostrar melhor isso. Então, analisando aqui, no fio vermelho eu vou ter o mais B da fonte. Deixa eu pegar a ponteira do multímetro. Se a gente consegue já medir essa tensão aqui. Então tá ali, estou pegando os fios vermelhos. Se eu olhar lá no multímetro, 19V. Passa por uma lógica aqui de um PQ701, que é um MOSFET, por um resistor PR702, depois um indutor PL702, vou aproximar para ver a serigrafia da placa. E esses furinhos aqui façam que essa tensão de mais B passe para o outro lado da placa. Depois ela retorna e vem parar aqui nesse MOSFET, que é o MOSFET de proteção de carga de bateria. Quando eu conecto a bateria, o CI de charge alimenta esse pino aqui, que passa pelo PL13 e fica aqui no PQ702. Quando eu desconecto essa fonte, esse PQ702 ele recebe uma tensão de gate aqui e ele conduz, chaveia para cá e vai para a lógica lá do outro lado da placa e segue alimentando esse mais B. Eu vou virar a placa agora para a gente analisar até onde chega essa tensão e o que está acontecendo de defeito nessa motherboard. Em princípio ela não está ligando. Bom, então viramos a placa, agora estamos analisando do outro lado. Nós temos aqui os transistores, os MOSFETs, perdão, PQ713 e PQ705. Então aqui nesses furinhos aqui é a passagem que veio do outro lado da placa, que nós vimos agora, e deveria ter tensão aqui, ele receber uma tensão no seu gate, que é um pininho, pino 4 ali, e ele chavear, passar a tensão daqui para cá. Essa placa, inclusive, ela tem uma lógica, esses outros furinhos aqui, tem uma lógica de transistores ali que ela reduz um pouco essa tensão, de 19 para 13, 14V. E depois desse outro MOSFET aqui, o 705, a tensão já vem para a carga de bateria e vem para a fonte, vem também para a fonte primária, que é o nosso PU100. Então aqui eu deveria ter tensão de aproximadamente 3V, 3,3V, 5V, conhecidas como tensões primárias. No meio desses dois MOSFETs eu teria que ter os 13 ou 14V, que seria a tensão mais alta. Depois, quando eu fizer a troca do
do responsável por estar causando defeito, que é o nosso PQ803, por ele estar com a impedância muito baixa, ele está derrubando a tensão, não ocasiona nenhum tipo de curto na placa, ou seja, eu não tenho continuidade em capacitores ou até mesmo em MOSFETs, seja MOSFETs da parte de entrada, tanto é que a tensão está aqui. Eu mostrei lá o LED ligando também, quando nós estávamos verificando o outro lado da placa, aquele LED ligando significa que eu não tenho um curto. Nessa linha DEL é bem comum quando eu tenho um curto na placa, seja capacitor, às vezes soltam umas latinhas que fazem aterramento de contato com a placa-mãe, também cai em cima de algum componente semicondutor, às vezes o estrago é bem grande, inclusive, às vezes pode queimar uma fonte primária, como essa aqui do PU100, às vezes queima também um processador on-board, que é o processador BGA, e essa placa praticamente fica já sem reparo, ou somente a troca desse processador. Se tratando dessa placa aqui fica bem difícil, porque é um processador com chip de vídeo e um chip ponte-sul junto. É um chip comprido, é um chip maior, e o acesso de troca ou rebol para ele é difícil, inclusive para tentar conseguir esse CI novo, esse chip novo para ressoldar na placa. Então é praticamente impossível, então a gente já não repara mais. Então às vezes por latinhas que soltam, pode ser uma coisa simples, como pode ser também bem grave. Então isso é só um exemplo de o que seria um curto. E às vezes o componente fadigado mesmo, né? Capacitores que fadigam de entrada, toda a parte mais B, ou MOSFETs. Esse transistor aqui, esse PQ803, já peguei ele em situação de curto. Só que é interessante que ele mostra dois tipos de defeito. Se ele tiver em curto, ele vai matar a fonte também. Com a impedância baixa, ele mata a fonte, mas não acusa nenhum curto, nenhuma região. E se eu retirar ele, ou se ele abrir, ele pode ter um outro defeito também, que é ele abrir. Ele não gerar referência para o V-Core aqui, que é uma tensão de saída. Depois, olhando o esquema ali, dá para a gente ver que nós temos um CI, que é o CI que faz o controle de tensão de V-Core, que passa por ele. Essa referência retorna de novo para o CI, para que ele habilite a alimentação do chip gráfico. Se esse CI aqui abrir, se esse MOSFET abrir, simplesmente perder a referência, eu vou ter tensão aqui, mas ele não consegue, quando receber tensão de gate, ele não faz a função de chaveamento para encontrar com uma tensão baixa e manter a referência, a placa fica gerando um erro que são bips. Alguns técnicos, inclusive eu estou com uma placa muito parecida com essa, que passou por uma outra assistência e ela gerava uma sequência de 7 bips. Então quem já trabalha na área sabe que a DEL gera essa sequência de bips. Um bip, um exemplo, tá? Um bip é uma sequência de BIOS, 5 bips é um erro lá de pilha que mantém nossos CMOS, nossa configuração. 8 bips, geralmente a configuração de erro lá da tela LED, LCD, às vezes é falta de conexão com a tela, pode ser o cabo flat com defeito, pode ser a tela. Na grande maioria é só um reencaixe na tela, um conector que fica com defeito, então ela apresenta 8 bips. 7 bips é uma das piores sequências, porque acusa, no erro ali da nomenclatura da DEL, acusa várias coisas, dentre elas chip gráfico, processador, CPU falha. Então eu estou com uma placa igual ou muito parecida com essa, que já passou por uma outra assistência, ou algum curioso, ou sei lá, enfim, né, que pegou essa placa e talvez viu vídeos, viu em fóruns alguma dica, e já tentou fazer ressolda no chip gráfico de vídeo, que nessa placa está aqui embaixo, está do outro lado, tem as memórias de vídeo, já tentou ressoldar o chip gráfico. O que isso ocasionou? Ocasionou uma piora no defeito, porque o defeito era no controle de tensão do V-Core, que é o que nós estamos falando aqui agora. Estava aberta a linha de referência. Não era esse defeito, não era os MOSFETs que regulam referência, e sim o próprio CI de V-Core, que é uma fonte que faz isso. Mas o que foi feito? Ressolda no chip. Ressolda no chip,
Agora, quando eu conecto a fonte na placa, sem ligar a máquina, o chip já está aquecendo muito. Não tem clock, a máquina não liga, ou seja, o orçamento agora vai ter que ser a troca do chip. Então, vamos ter que retirar o chip e colocar um chip novo, que não dá nem para fazer o rebol, porque o chip já está em curto. Então, um defeito como este pode gerar bastante dúvida. Eu vou fazer um teste também, eu vou deixar depois sem este CI. Eu vou conectar os speakers. Vou conectar o speaker aqui, ó. Nós vamos conseguir ver que a placa fica dando 7 bips. Ela dá um bip longo e mais 6 bips curtos, dizendo que tem um erro na alimentação do gráfico do V-Core. Beleza? Então, vamos analisar agora o esquema elétrico aí. Bem, pessoal, olhando então o diagrama, página 2 aqui, a gente consegue ver nesse quadrado azul comprido aqui, é onde nós temos o chip processador, o chip vídeo, que faz o vídeo, e o chip que seria denominado como chip ponte sul. Só que está tudo embutido em um único chipset de encapsulamento BGA. Ao lado dele, em comunicação com seu barramento, nós temos o chip AMD, que nesta placa é o nosso chip gráfico. Aqui nós temos as suas memórias de vídeo dedicadas. Do outro lado, a comunicação com memórias DDR3. O nosso erro está nessa região aqui, que é a falta de alimentação no V-Core do VGA aqui, do chip gráfico. Então eu tenho um MOSFET na placa que está com impedância muito baixa, quase zero. Ele está em quase situação de curto, que está, como nós costumamos chamar dentro da eletrônica, está matando toda a tensão de mais B. Eu vou abrir agora alguns blocos. Esse esquemático ele tem 57 páginas, eu vou abrir alguns blocos para que nós estejamos vendo aí os principais blocos desse esquemático. Claro que seria interessante poder analisar todas as páginas, mas esse seria uma análise já mais profunda de toda essa placa, de funcionamento, de comunicação. Nosso intuito então é analisar o defeito que esse equipamento está apresentando. Então eu vou começar a trabalhar com algumas páginas aqui. Eu vou para a página 46, vamos ver se é essa página aqui. Ok, deixa eu minimizar para a gente ver de uma maneira mais longitudinal. Então é chamado de Power Block, bloco de diagrama de tensão, onde estão as fontes. Então aqui eu tenho DC-in, significa meu conector Jack Power DC, DC-in é a entrada. Logo aqui eu tenho um CI que faz a carga da bateria, eu tenho a bateria. Aqui eu tenho VGA Core, já vou ampliar para a gente poder ver um pouco melhor. E aqui eu tenho CPU Core, então isto aqui é uma fonte que carrega a bateria, isso aqui é uma fonte que controla o VGA Core, isso aqui é uma fonte que controla a CPU Core. Depois nós temos uma outra fonte também que é primordial, que é a nossa fonte principal, nosso Power Sub principal, PWR, PWM, que é um chip TPS aqui. Eu vou ampliar então e vou mostrar esses três blocos principais. Então aqui eu tenho, vou aumentar mais um pouquinho. Então aqui eu consigo visualizar que nós temos um TPS 51225. Então essa é a minha fonte primária. Quando eu conecto, mais B aqui, ele já tem que alimentar a fonte primária. Por sua vez tem uma lógica aqui, que quando a máquina starta,
ele começa a alimentar as fontes chamadas de secundárias. Aqui também nesse bloco não é mostrado nenhuma lógica de MOSFET, MOSFET de baixa, MOSFET de alta, os MOSFETs de proteção, MOSFET de intertravamento quando conecta a fonte DC e alimenta esse chip, esse CI. Quando eu desconecto a fonte externa, o carregador, a máquina ou a placa-mãe passa a ser alimentada por essa bateria, que também tem uma interligação aqui com o chip primário. Então, chegando até o nosso caso, nós temos no Power bloco de diagrama aqui, VGA Core é o chip ISL62881. Então nós vamos trabalhar, ou vamos analisar em cima dessa configuração aqui, desse CI, para ver o que está acontecendo de errado nesse equipamento aí. Então ali já é página 44. Então na página 44 eu tenho então tá ali, ó, VGA PWR Core. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Então tá ali, ó, VGA PWR Core. Vou diminuir novamente. Então esse é o chip principal, que é o nosso ISL62881, como estava lá no nosso bloco Power diagrama da página 46, ISL62881. Bom, ele recebe uma tensão aqui de 3,3 V da fonte primária. Tem uma tensão, tem tensões aqui que saem para os gates para alimentar os MOSFETs, PQ800, PQ803. E nessa linha aqui, ó, a linha VGA Core, se eu seguir ela aqui, ó, ela precisa de uma referência que está junto com esse PQ803, juntamente com o PQ802, PQ801. Então são 4 MOSFETs aqui. Geralmente esse PQ800 ou 801, alguns fabricantes ou dentro do projeto da engenharia eles não colocam esses PQs aqui. Mas este e este sempre vão estar. O que acontece? Esse mais B aqui é a fonte mais alta da fonte, é a tensão mais alta da fonte, perdão, que seria 18, 19. Nessa placa, inclusive, ela reduz um pouco a tensão. Lá na entrada no bloco, que não mostra aqui no esquema, aqui eu tenho uma configuração na placa que a tensão entra na fonte 18,5, 19V, e ela reduz um pouco para 13,5, 14 e passa a alimentar as fontes. Então essa tensão que eu vou ter aqui, deixa eu ampliar de novo. Então essa tensão que nós vamos ter aqui, 13,5, 14. Por ele estar com uma impedância muito baixa, quase zerando, quase tendo uma continuidade no seu diodo interno, na sua configuração do MOSFET interno, ele está matando essa tensão de V-Core, que passa por uma bobina aqui, a PL802, e vai para alimentar o V-Core. Esse mesmo V-Core aqui, ele também retorna, passando por uma outra configuração aqui, uma espécie, então ele trabalha com uma espécie de referência e realimenta o CI, para que ele possa liberar o sinal. Esse CI também recebe o sinal, que aqui são os sinais, deixa eu ampliar um pouquinho, são os sinais VD0, VD1, VD2, VD3 e assim por diante, que vem do chip lá do GPU, que está na página 49, que é o nosso chip BGA, o nosso chip gráfico.
também manda um sinal para a fonte do seu VGA Core, para que ela habilite também. Então por isso que nessa placa é comum nós termos sinais de bips, inclusive nesse esquemático aqui o fabricante mostra exatamente os sinais de alerta, os sinais de bips, mas isso eu teria que analisar toda a placa melhor. Opa, deixa eu só, quero diminuir um pouquinho aqui. Teria que analisar a placa melhor para poder estar entendendo isso. Se eu tivesse um erro no 802, se o 802 estivesse em curto, vou ampliar de novo aqui para que vocês enxerguem. Como eu estou gravando no meu monitor aqui, pode sumir um pouquinho o vídeo, a imagem de vocês aí. O PQ802, se ele fadigasse aqui e passasse a conduzir, teríamos um curto, assim como esse 803. Mas mataria toda a fonte mais B, mostrando ou demonstrando na hora de medir lá com o multímetro um curto-circuito em cima de capacitores de tântalos, capacitores cerâmicos, em cima de outros MOSFETs. Mas nesse defeito específico aqui desta placa, por ele estar só um pouco fadigado e com impedância um pouco baixa, ele mata esta fonte que me dá a referência do V-Core, mas não demonstra um curto. E o engraçado é que essa placa ela aceita trabalhar com um erro. E se eu tirar esse PQ803, a máquina vai ligar, ela vai startar e vai dar 7 bips. Um bip longo e mais 7 bips curtos. Isso tá sendo demonstrado aqui no esquema. Não vou mostrar aqui agora, porque teria que entrar numa explicação um pouco mais avançada. Mas está no esquema, está no esquemático quando ele explica dentro desse esquema aqui sobre os sinais de alertas e bips. E a própria Dell ela tem uma referência de bips já. Um bip significa uma coisa, 2 bips, enfim. 7 bips é um erro de sinal de vídeo. Ele fala que é uma falha de CPU ou V-Core, processador ou chipset gráfico. Eu vou ligar essa placa também, tirando esse PQ803, para que nós possamos ver que ela vai ligar, vai vir todas as tensões lá na fonte primária, que eu já vou demonstrar. Só que ela vai ficar dando os bips. Inclusive, eu consigo explicar também melhor ali sobre isso aí, depois já com a placa em mãos ali, fazendo as medições. Deixa eu ir para a página 38. 38 eu tenho aqui. Aqui. Essa aqui é a nossa fonte primária, então. Vamos ampliar aqui. Então, o nosso PWM, PWR, Power Supply, TPS 51225. Então ele estabiliza as tensões de 3,3V, que é conhecida como tensão primária, uma das tensões primárias fundamentais, e a tensão de 5V. Trabalha com os MOSFETs aqui, então eu tenho PQ103, PQ104 na alimentação de 5V na saída. Na saída do 3V3 eu tenho PQ101 e PQ102. Então eu vou tentar medir aqui no Source, pin 1, 2 e 3 do MOSFET PQ101 com um osciloscópio, para a gente ver o sinal que está saindo e a referência que a bobina está fazendo aqui, que é o sinal da bobina. Vou explicar isso também um pouquinho melhor na hora de fazer a medição. Então a gente vai ver uma forma de onda lá meio estranha, o pico que sobe e mantém, sobe de novo e mantém. É a forma de onda que está sendo organizada por esse indutor aqui. Só não lembro em que face da placa que eu vou estar medindo ali. Depois eu tenho que olhar a placa para olhar. Se eu vou medir aqui em cima do PQ101 e o 102. Não, eu consigo pegar assim em cima do PQ101 e 102. Aqui eu pego o Source
do 101, do PQ101 e o dreno do PQ102. Então, se eu colocar a ponteira do osciloscópio no meio aqui, eu já vou conseguir estar vendo a forma de onda. Isso quando eu conectar a fonte lá, porque com o erro que nós temos ali do PQ803, quando eu conecto a fonte, não chega a Vin aqui, não chega o mais B para alimentar. Não tenho deixa eu aumentar aqui para vocês enxergar melhor. Não tem essa tensão de mais B aqui entrando, que passa por indutor aqui PL102. Isso não acontece. Então vejam bem, né? Com o único MOSFET não estando em curto, somente com impedância baixa, já é o suficiente para matar toda a fonte primária e o equipamento não liga. Eu vou deixar depois sem ele, a máquina vai ficar dando os bips, que nós temos lá na página 44, só para a gente voltar ali de novo. Interpretar esquema é isso, né, pessoal? Vai para uma página, vai para outra. Vamos ampliar aqui de novo. Então, quando eu retirar ele da placa, a placa vai ligar, só que vai ficar dando os bips, mas as tensões já vão aparecer aqui em cima do meu bloco principal da fonte primária, então. Então, nós vamos medir. Vou combinar com vocês, então, que eu vou medir em cima desses dois MOSFETs e desses outros dois MOSFETs também. Então nós vamos ter que ter essas tensões primárias além das alimentações principais. Na página 42, só para ilustrar um pouquinho, eu tenho a outra fonte que eu mostrei antes no bloco. Vamos ampliar aqui ela. Que fonte é essa aqui? A TPS 51622, que está na página 46, vamos voltar para 46 agora, é o bloco de entrada, então. Então tá ali ele, ó. TPS 51622. Então esta fonte é a fonte do processador, daquele chip grande ali, que tem processador e vídeo. Deixa eu voltar lá na página 3 e minimizar aqui um pouquinho o tamanho. Então esse é praticamente o layout da placa, ó. Essa placa ela tem uma conexão aqui, a fonte conecta aqui, exatamente nesse ponto, bateria exatamente aqui, aqui a pilha RTC, aqui esse R2032. Não sei se deu para enxergar um pouquinho melhor agora. A região onde está o nosso defeito, ela está mais ou menos aqui. O PQ813 está mais ou menos nessa região aqui. A fonte primária está mais ou menos nessa região aqui. Os MOSFETs também estão aqui. Então, aqui eu já consigo medir com o osciloscópio os sinais. Conseguimos medir também aqui o MOSFET PQ803. Aqui nós temos o speaker. Eu vou conectar o speaker aqui. Vamos ver que as tensões vão voltar. A máquina vai ligar, só que fica dando os bips. Pessoal, então por hora é isso, tá? Estendemos muito aí a interpretação do esquema. Aí já está dando quase 18 minutos aí no vídeo. Mas era para dar uma recheada aí nesta análise. Até porque nós tivemos alguns pedidos por e-mail, um ou dois pedidos no próprio canal, em outros vídeos que nós gravamos aí. Lembrando que também os vídeos e o Intuito tem uma parte deles que é para parceiros em assistência, outra parte está mais voltada para os clientes. E a gente vai fazer aí, a cada X número de vídeos, nós vamos estar trazendo uma demonstração um pouco melhor do esquemático, mostrando melhor a análise do defeito mais profundamente. Ok? Beleza, então, vamos seguir com o vídeo aí. Então agora a gente vai trabalhar com a estação de ar quente. Vamos jogar um ar em cima do CI aqui para tirar ele.
Solda LED fria, um pouquinho difícil sempre. Ok. Bom, então agora sem o CI PQ803, que está aqui na minha mão, está no dedo aqui, dá para verificar que a placa está ligada. Tem o LED, tem todas as tensões sendo geradas aqui, desde a parte primária, parte do VCore faltou a referência porque está sem o CI, como nós vimos no esquemático. Eu vou medir as tensões da fonte primária, obviamente tem que ter também, até porque a máquina está ligando, dá para ver o LED ligando. Então esse é um defeito que também acontece. Se esse CI, esse PQ803, abre, ou seja, ele perde também a referência, ele não está em curto nem fadigado, a máquina fica com esse defeito, como eu falei que eu ia mostrar para vocês. Eu vou pegar o speaker aqui, inclusive eu coloquei o speaker, vou aproximar do meu microfone para ver se pega um pouco melhor esse som aí. Olha, ele dá um bip longo e mais 6 curtos. Por quê? Está faltando a referência aqui no VCore. Bem, então agora a gente vai fazer a medição do osciloscópio, que é para verificar a forma de onda lá. Só para a gente ver então, parte primária aqui. Então tá ali, já mostrou uma forma de onda. Do outro lado eu vou ter uma tensão ali de aproximadamente 13V, 13.4V. Do outro lado, deixa eu só trocar de mão aqui. Fica bastante cabo, né? Do outro lado tem que ter uma tensão ali próxima de 5V. O que nós estamos chegando no osciloscópio é a forma de onda lá do indutor, das bobinas que estão do outro lado da fonte. Se eu pegar em capacitor próximos aqui, eu vou ter a tensão estável ali de 3 alguma coisa. O que mais que nós podemos ver também? Aonde nós tínhamos o PQ, dá para ver. Então a tensão de 13.4. Do outro lado dele não tem nenhuma tensão, nem sinal, nem ruído. Aqui eu teria que ter uma tensão próxima de 1V, não tenho. Lá na entrada, nós temos a tensão ali de mais B. Deixa eu só pegar o ponto aqui. Sumir um pouquinho do osciloscópio, deixa eu só calibrar o osciloscópio. Deixa eu mensurar aqui. Vamos lá que a gente ajusta ele. Tá dando um ruidinho ali porque eu estou segurando, o meu terra não está muito bom. Então tá ali, 20V. Do outro lado do MOSFET PQ703, nós já temos uma forma de onda ali, o ruidinho de 13. E aqui também. Essa habilitação vem do charge aqui, é a lógica de carga de bateria. E para alimentar o nosso PQ803 está ali. Tem que ter uma alimentação de aproximadamente 14V já instável. Então ele faz a referência. Então achei interessante gravar isso também, porque esse CI ele pode estar no lugar, poderia estar soldado na placa, só que com defeito, aberto. A placa vai ligar e vai ficar dando esses bips aí. Beleza? Então agora vamos ressoldar então, para a gente poder depois finalizar os testes. Ajustar um pouquinho melhor. Solda LED fria é bem ruim aqui. Então ok, depois a gente faz alguns reforços com ferro de solda, faz uma limpeza e a gente consegue já montar a máquina ali e ver se voltou a ligar normalmente. Ressoldado isso aí, agora vamos ver se voltou a ligar, né? Então tá aqui, o PQ803 está ressoldado. Aqui no Power Button é onde nós conectamos o flat do botão Power. Pino 2 aqui onde eu faço a ligar, vou só distanciar um pouquinho para que a gente consiga ver lá o cooler e os LEDs aqui quando nós ligarmos. Tá ali, né? Ligou o LED.
Carregando o Dell, ligou. Então é isso aí. Queria mostrar agora ele ligando, sem nenhum bip. Temos o speaker conectado aqui então. Não temos mais aqueles bips sonoros. Temos o regulador aqui também. Nosso MOSFET já ressoldado. Vamos rodar a finalização aí para entrar em mais algumas explicações e dúvidas que faltaram aí. Então tá aí, pessoal, finalizamos o vídeo. Deu para entender um pouco melhor então sobre a análise de uma placa-mãe, desde o início até o fim, um passo a passo. Então, é importante também falar que isso é o que nós vivemos todos os dias em assistência. Todos os dias nós trabalhamos desta maneira. Embora alguns vídeos que nós colocamos aí não tenham melhores detalhes ou detalhamento sobre o defeito, mas a gente trabalha exatamente desta maneira. Dependendo do defeito, obviamente, são defeitos mais comuns, mais simples, defeitos um pouco mais complexos, mas sempre se analisa assim. Placa-mãe se analisa assim, seja PCI, de uma fonte externa de um desktop, de um notebook, se analisa assim. Enfim, o vídeo tá aí. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, provem que gostaram, dê o joinha, curta o vídeo. E quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal. Beleza, pessoal? Até o próximo, então.